Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos abordando agora o tema de panorama do Antigo Testamento, na primeira parte, onde trata acerca de Pentateuco e dos livros históricos. É o curso básico de teologia da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, ok? No sumário, nós temos a apresentação aqui do que será discutido ao longo desse curso, do panorama do Antigo Testamento 1. Para Pentateuco, obviamente, temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para livros históricos, temos Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livros de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, também Esdras, Neemias e fecha com Esther, na página 156 desta obra, ok? Na parte da introdução, temos o seguinte. Capítulo 1, Introdução, página 5. Toda compreensão acerca de algum tema depende de um bom entendimento introdutório acerca do mesmo. Caso contrário, tudo se perderá. Então ele faz questão de enfatizar a importância dessa introdução e de estarmos esclarecendo acerca do escopo da matéria, do que estamos tratando, qual o objetivo, qual a importância, para que possa então o aluno se conscientizar do valor do que está estudando e possa então se dedicar e guardar esse conteúdo para que ele enriqueça a sua vida e ele possa assim se tornar um instrumento enriquecedor também para a igreja, ok? Então o panorama do Antigo Testamento nos convida a darmos de fato um passeio pelo Antigo Testamento e tudo que ele abrange, o grande contexto histórico do Antigo Testamento, histórico, geográfico, cultural, político, religioso, é riquíssimo. O Antigo Testamento é de fato muito rico e sem uma compreensão correta do Antigo Testamento, nosso aproveitamento do que vem no Novo Testamento é muito pobre, torna-se muito raso, tá certo? Porque as profecias, as promessas começam no Antigo Testamento, contexto histórico começa no Antigo Testamento e se desenvolverá, ou se desenrolará, ou se cumprirá no Novo Testamento. Então, somente um conhecimento integral de Antigo e Novo Testamento é que poderá nos proporcionar um conhecimento bíblico edificante de fato e que possa ser uma ferramenta útil para edificar outras vidas. Tá? Então, é importantíssimo, é fundamental o entendimento e o estudo aplicado do Antigo Testamento. Na continuação, temos aqui o texto que diz: temos diante de nós um grande desafio, grande privilégio de estudarmos o Antigo Testamento composto de 39 livros. Então estamos falando na organização de livros em conformidade com o que nos foi transmitido a partir da tradução para a Septuaginta, tá? Tradução que foi feita 300 e pouco antes de Cristo, tá? Dos textos hebraico para o grego no Egito, na comunidade judaica que estava no Egito. Então você tem ali a tradução para o grego, denominada Septuaginta, devido a uma narrativa, cerca de 72 anciãos que se engajaram nessa obra, fazendo então a tradução de toda a obra para o idioma grego que era utilizado naquela região. E nessa tradução a organização foi reagrupada. Então você tem os livros que na Tanar hebraica são contados como 24 livros ou até 22 livros, devido à reunião de muitos desses livros em um só. Por exemplo, os 12 profetas menores são contados como um livro apenas. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas também são contados como um livro. Então você redunda aí num número menor de livros devido à união de muitos deles, mas totalizam a mesma quantidade de conteúdo, o que é diferente do caso da Vulgata Latina, tá certo? A Vulgata, que na verdade é um aprimoramento da antiga Vetus Latina e que já incluía dentre os livros que eles chamam deuterocanônicos, mas que na verdade conhecemos como apócrifos, tá? Então, devido a esse acréscimo, a Bíblia deles conta, soma mais livros, devido ao acréscimo desses livros
apócrifos. Se eu não me engano, 7 livros a mais, né? 7 livros a mais. Então você tem esse número de 39 livros em consonância com esta Bíblia, que leva em consideração apenas os livros considerados canônicos a partir da tradição hebraica, tá? E que serve como sombra e base preparatória. Vamos lá, vamos dar continuidade. E que serve como sombra e base preparatória para o Novo Testamento. Ok, cita diversos versículos aqui. Temos a quantidade expressiva de livros diante de nós, que indubitavelmente reservam grandes e profundos ensinamentos. Deixa eu só pegar aqui um outro quadro que é ilustrativo em relação a essa quantidade de livros. Ok, deixa eu pegar aqui um quadro que é ilustrativo em relação a isso. E aí vocês podem também acompanhar em tela. Tá? Temos aí esse quadro que fala acerca das traduções. Estava falando acerca de traduções, né? Temos aí a Septuaginta. E posteriormente eu vou colocar aí um quadro que nos traz os livros em sua organização. Já vou colocar aí. Então temos aqui uma quantidade expressiva de livros diante de nós que indubitavelmente reservam grandes e profundos ensinamentos. No entanto, para que alcancemos nosso objetivo, faremos um panorama do Antigo Testamento, o que não significa minimização da importância e relevância de nosso estudo. Pelo contrário, a forma com que abordaremos este assunto nos ajudará a uma boa e correta compreensão de cada seção dos livros veterotestamentários. Então, é interessante esse trabalho de panorama, diferentemente dos trabalhos que também conheço como introdução ao Novo Testamento, o que acaba fundindo muito da bibliologia junto com um pouco de panorama. Esse aqui, no caso, você tem essas matérias separadas. Você tem uma bibliologia e tem um panorama do Antigo Testamento. A bibliologia fala da estrutura do livro em si, da Sagrada Escritura, a sua formação, suas traduções, suas dimensões, aspectos técnicos em relação ao próprio livro, ao próprio suporte, a Bíblia Sagrada. E panorama, nós estamos dando um passeio pelo conteúdo. Então é interessante você ter esses estudos diferenciados, né? Cada um contribuirá com um aspecto importante, um aspecto fundamental. Aí você tem em tela a divisão da Bíblia conforme o cânon hebraico, tá? Chamada Tanakh, que é um acróstico. Torá, Nevi'im, Ketuvim. Para Torá, que é a lei, ou Pentateuco. Penta de 5 no grego, Teukos, que é estojo, então 5 livros pertencentes a este grupo, a esse estojo, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tá? Para profetas, que é Nevi'im, da Tanakh, né? Nevi'im. Você tem profetas anteriores, que eles qualificam assim: Josué, Juízes, Samuel e Reis. Veja que não é primeiro e segundo, porque eles juntam os livros. Profetas posteriores, eles somam aí Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são os 12 profetas menores contados como um livro só. E para Ketuvim, que são os escritos, você tem aí algumas subdivisões. Os livros poéticos são Salmos, Provérbios e Jó. Os chamados 5 rolos ou Megiló, que são lidos nas festas, você tem Cântico dos Cânticos ou Cantares, como aparece nas nossas Bíblias. Ruth, Lamentações, está separado aqui do livro de Jeremias. Nas nossas Bíblias ele vem junto, aqui ele vem separado, tá? Lamentações, Esther e Eclesiastes compõem o chamado Megiló, 5 rolos. E fecha com livros de caráter totalmente histórico. E aí você percebe que aqui na Tanakh, Daniel figura como um livro histórico e não profético, como é colocado nas nossas Bíblias. Nós entendemos que de fato Daniel cumpre todos os requisitos para ser encarado sim como um profeta, que ele é colocado apenas como um sábio e é relegado à última divisão chamada livros históricos dentro de Ketuvim, que são os escritos. Aí você tem Daniel, Esdras, Neemias, um livro só, Crônicas, também um livro só. Então você tem aí a chamada Tanakh, tá? Aqui eu passei adiante para mostrar a Bíblia da organização do cânon católico, a partir da Vulgata Latina, né, da Vetus Latina, e depois da
da Vulgata, né? Primeiro da Vertus Latina e depois da Vulgata, chamado Cânon Católico. E segue os livros que compõem a nossa organização de livro, tendo como diferencial os chamados deuterocanônicos. São 7 livros que são acrescidos. Aliás, 7 livros mais alguns acréscimos textuais, tá? Os livros apócrifos de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel. Então você tem aí a chamada Bíblia Católica. E o cânon protestante, que é conforme foi citado aqui, o cânon de 39 livros, com uma divisão que segue mais aproximadamente a Septuaginta do que a Tanar hebraica, tá? Pentateuco, históricos, poéticos e profetas. Então nós temos aí essas divisões que compõem a estrutura das nossas Bíblias, tá? Então o panorama é um passeio pelo Antigo Testamento, né, para que a gente possa então tomar conhecimento acerca desse riquíssimo conteúdo do Antigo Testamento. No primeiro capítulo nos dedicaremos, aliás, aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Segundo, teremos históricos, seguido de poéticos, que estamos restritos ao 3º capítulo, e finalmente os livros proféticos, no 5º capítulo. Nossa jornada se dará na análise de cada um desses livros, dividindo-os em algumas áreas específicas, tais como tema, autoria, data, objetivo e esboço. Então você tem aí a metodologia que será aplicada para extrair o máximo conteúdo possível desses livros importantes, né? O máximo de informações possíveis. Na página 6, você terá então o texto que diz: Pentateuco. Nessa parte trataremos de apresentar cada um dos livros do Pentateuco a partir de 2 pontos de vista. Aliás, os 2 que são fundamentais e indispensáveis à compreensão desses livros. Em primeiro lugar, veremos como cada um deles apresenta a pessoa de Deus, e em segundo lugar, analisaremos a forma com que é apresentado o estabelecimento do reino de Deus no mundo. Então, primeiro, a própria pessoa de Deus, conforme é apresentada no texto, conforme revelada a nós, né, pelo seu texto sagrado, a Sagrada Escritura, que é uma das revelações. Existe a revelação geral na natureza e a revelação específica na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é Deus revelando acerca de si mesmo. Tem o Pentateuco, Penta, dos 5, e Teokos, que eu já expliquei, é o estojo, tá? Até onde se sabe, os antigos tinham o costume de escrever os livros em rolos, segundo relatos, 9 metros, sendo mais ou menos o tamanho necessário para se acomodar de Gênesis a Deuteronômio. Esses livros receberam na Bíblia o nome de A Lei, o livro da Lei de Moisés, o livro da Lei, e também de Torá, que é o mesmo que ensinamento. Essas informações quanto ao significado de Pentateuco são suficientes para o início da nossa reflexão. Então temos aí a extraordinária produção, né, dos livros que denominamos Pentateuco e que eles chamam Torá, ensinamento. E ele fala que já dá alguns dados bibliológicos, né? Por exemplo, o fato de eles serem escritos em rolo. Então havia a prática do uso de pergaminho, tá? Que é um material mais durável, mas também mais difícil de se obter, né? Mais caro. Ou papiro, né? O papiro já era um pouco mais acessível, mas se degradava mais rápido, né? Então era um livro que era um material que iria necessitar ser copiado mais rápido, porque se deteriorava também de uma forma mais rápida. Mas você tem aí já algumas ideias acerca da produção, tá certo, do texto bíblico e os livros que acomodavam então essa revelação divina. Gênesis, aqui na página 7, ele nos diz o seguinte. Deixa eu inclusive pegar aqui algumas informações acerca de Gênesis. A compreensão deste livro depende da compreensão, a compreensão desse livro depende da compreensão de todo o restante da Bíblia. Ele registra como se deu o início de todas as coisas, incluindo toda a criação, a queda do homem e a origem do povo de Israel. Interessante vermos que Gênesis é meio que como um espelho de Apocalipse, né?
Então você tem em Gênesis a criação de tudo, mas você também tem a queda. E em Apocalipse você tem a conclusão da história, mas também a restauração, quando Deus estabelecerá um tabernáculo com os homens. Em Gênesis você tem a entrada do mal no mundo. Em Apocalipse você tem a exclusão do mal do mundo, sendo lançado agora no lago de fogo. Em Gênesis você tem a queda da humanidade e a perda do acesso à árvore da vida. Em Apocalipse você tem a restauração da humanidade e o acesso novamente aberto à árvore da vida. Em Gênesis você tem a separação entre Deus e o homem. Em Apocalipse você tem agora tudo sendo restaurado e não havendo mais divisão, e todos agora habitando juntamente com o Senhor, que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então você tem esse fato interessante, que é esse espelhamento entre Gênesis e Apocalipse, sendo Gênesis então o princípio de tudo. Como o próprio nome, né? Gênesis, ou princípio, que no hebraico é Bereshit. Gênesis e sua importância. Como identificar a importância e o valor do livro de Gênesis? O primeiro passo para uma resposta, à questão levantada acima é reafirmarmos a autenticidade de Gênesis. Poderia citar diversas razões que poderiam contribuir para fundamentar a verdade acerca do livro de Gênesis, mas as palavras de Donald D. Turner definem bem seu valor e autenticidade. O Senhor Jesus Cristo fez citações tão diretas do livro de Gênesis, apelando para ele como autoridade final, que não resta nenhuma dúvida de que o livro de Gênesis é a palavra de Deus escrita por Moisés. Então você tem algumas questões levantadas aqui já a princípio. Dentre elas você tem a questão em relação ao conteúdo, tá? A questão do livro, por isso que em tela você vê aparecer agora a teoria documentarista. É interessante já nesse momento abordarmos essa questão da teoria documentarista, que emana aí da teologia liberal, tá? Então a teologia, em alguns momentos, principalmente no nível acadêmico, ela começa a flertar com certas ideias racionalistas, empiristas, certas ideias existencialistas, se afastando ou recusando crer no sobrenatural. Quando assim o faz, ela começa a olhar para a Bíblia e para a sua revelação de uma perspectiva puramente humana, tá? Isso resulta no entendimento incorreto de que a produção textual do Pentateuco não necessariamente saiu da pena de Moisés. Então você tem a queda desta afirmação da autoria mosaica dos textos, mas não somente isso, você tem também a descaracterização do elemento revelacional. Então não creem que seja uma revelação divina acerca do princípio de todas as coisas, mas apenas uma produção cultural. Uma produção cultural que, conforme a teoria documentarista, ocorreu em pelo menos 4 camadas, sendo uma chamada javista, outra eloísta, outra deuteronomista e a última sacerdotal. E aí, inclusive em tela você tem a javista sendo a mais antiga, recuando a pelo menos 950 a.C., tá, na época de Salomão. A eloísta a 800 a.C., a deuteronomista mais ou menos no século 6 da era cristã, antes de Cristo, 7 a.C., na época do começo do reino de Josias, século 7 a.C. E a última, que é a sacerdotal, seria de 550 a.C. E essas propostas são: você tem mitos e narrativas mitológicas, lendárias, folclóricas, que estavam entre as diferentes tribos de Israel, que eram difundidas dentro dessas tribos, alimentadas dentro delas. Numa dessas tradições, Deus é chamado de Yahvé, em outra é chamado de Elohim, tá? Então essas duas primeiras, com o passar do tempo, serão fundidas numa só, que é o que o quadro aqui explicativo nos mostra. Então você tem nessa teoria, né, uma tradição javista, outra eloísta, que depois serão fundidas numa só. Posteriormente, na época de Josias, quando há aquele relato da descoberta do livro da lei, aqueles que têm um enfoque mais existencialista sobre a Sagrada Escritura
eles aplicam meio que uma desconstrução da narrativa, tá? A partir daquilo que Derrida incentivava, essa questão de desconstruir a narrativa do texto. Então, eles não respeitam aquilo que o texto diz acerca de si mesmo. Eles olham com desconfiança para tudo aquilo que o próprio texto diz, né? Então, eles sempre buscam algo que esteja por trás do texto, que esteja sendo ocultado propositalmente, que esteja sendo utilizado como cortina de fumaça, né? Então eles dizem, olha, na verdade o que acontecia? Haviam tradições diferentes que foram fundidas e posteriormente aquilo que é dito como a descoberta do livro, na verdade é o aproveitamento dessas duas tradições mais antigas numa terceira. Então essa tradição deuteronomista vai inserir naquelas tradições antigas algumas outras características, tá? Então ele vai dizer, olha, vai pegar tudo aquilo que havia de tradição acerca de Yahvé, tradição acerca de Elohim, vai fundir as duas numa narrativa só, vai incluir outros códigos de leis mais modernos da época aí, chamada deuteronomista, do período de Josias, vai juntar tudo numa coleção, vai dizer que foi Moisés que escreveu tudo para dar autoridade, e posteriormente, depois do cativeiro, tudo isso que foi feito será novamente reaproveitado e completado pela tradição sacerdotal, que é aqueles que vieram posteriormente ao cativeiro. E aí você tem essa chamada teoria documentarista, que vê pelo menos 4 camadas aí de formação para esses textos, não somente atentando contra a autoria mosaica, mas a autoria de todos aqueles que são tidos como autores de seus respectivos livros, tá? Eles entendem que, na verdade, isso é uma produção posterior de um grupo que estava trabalhando intencionalmente e atribuindo esses livros àqueles autores, somente para angariar a autoridade, meio que qualificando todos os livros como pseudepígrafos, né? Como se todos eles fossem pseudepígrafos, fossem de falsa autoria, tá? Então você tem essa teoria documentarista que cresceu no meio liberal, da teologia liberal, devido à submissão deles a certas correntes filosóficas, existencialistas, empiristas, tá? Racionalistas, que negam o sobrenatural e negam a revelação divina. Então nós não caminhamos por essa linha de pensamento. Nós cremos sim que estes livros sim foram de autoria mosaica. Inclusive o autor citado, Donald D. Turner, faz questão de nos lembrar de que o Senhor Jesus Cristo citou o texto de Gênesis como autoridade. Ele não cita como se fosse uma lenda, tá? Um mito. Ele cita como uma autoridade, como um relato real, tá certo? Como um relato literal. As referências expostas acima é parte daqueles que chamamos de referências diretas. Porém, além dessas, em todo o Novo Testamento podem ser encontradas outras referências. Então, há referências diretas e indiretas e citações livres de textos do Antigo Testamento. Inclusive, um livro que eu recomendo, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, da editora Vida. Tá? Muito bom para você investigar este abrangente uso que é feito do texto veterotestamentário dentro da Nova Aliança. Então, inclusive, eu já vi algumas correntes sectárias aí que querem excluir o texto do Antigo Testamento. São pessoas completamente equivocadas, pessoas malucas que não fazem ideia da importância do texto veterotestamentário, tá? Então é impossível você descolar o texto do Antigo Testamento do texto do Novo. Eles se complementam. O Antigo Testamento é lido pela a cosmovisão do Novo Testamento, pelos óculos do Novo Testamento, mas eles se complementam, tá? O tema aqui em Gênesis, poderíamos destacar vários temas que podem descrever perfeitamente o livro de Gênesis, mas na tentativa de um resumo eficaz no alcance do propósito aqui estabelecido, nos limitaremos ao tema como tudo começou. Isso aqui é extraordinário, né? Como tudo começou. De fato, é o que ele vai, no segundo parágrafo, nos descrever em relação ao próprio termo Bereshit. É importante ressaltar que originalmente os hebreus deram o nome de Bereshit em virtude de sua primeira expressão no princípio, enquanto a Septuaginta deu ao livro o nome de Gênesis, né, que é a origem.
Levando em consideração o termo Gênesis, tem o sentido de início, e seu tema central visa mostrar como se deu não somente o ato criador de Deus em seus detalhes, mas também como o pecado entrou no mundo. Muito bem, então você tem o livro dos princípios, né? o livro da origem de todas as coisas. Você tem a importância extraordinária que Gênesis desempenha em relação a toda a continuidade da narrativa bíblica. A narrativa bíblica depende do fortalecimento de Gênesis como um texto, uma narrativa literal, uma narrativa fundamental, tá certo? Uma narrativa com autoridade. Então a autoridade de Gênesis deve sim ser reforçada, porque ela reflete na autoridade de todos os demais textos que dependem desse texto como texto que descreve o princípio de todas as coisas. Tudo começa em Gênesis. A autoria até o século XVII era unânime a ideia de que Moisés é o autor de Gênesis, não apenas entre os cristãos, mas também entre as comunidades judaicas. Essa unanimidade durou até 1671, quando Baruch Spinoza sugeriu que Esdras tivesse sido o autor, desencadeando assim diversas correntes que buscam enfraquecer a ideia de Moisés. E aí você tem Baruch Spinoza, um grande filósofo, que começa a desenvolver no campo da hermenêutica uma visão mais humanista, tá? Uma visão que não leva em consideração o elemento sobrenatural. Então, a partir desse prisma, né, ele vai então desconstruir algumas verdades que eram tranquilas para todas as comunidades, como por exemplo a autoria mosaica. Então, ele vai atentar contra, né, essa possibilidade da autoria mosaica, dizendo que isso é uma obra de produção posterior e que essa produção posterior recebe algumas tradições importantes e as adapta. Então é isso que ele está dizendo com essa suposta autoria de Esdras em relação ao conteúdo que recua até Gênesis. E aí, dentro da teoria documentarista, que é uma análise mais detalhada, mais específica, né, você tem aquela denominada fonte P, tá certo? Priester Codex, tá? Fonte sacerdotal. Então, o sacerdotal seria exatamente essa contribuição posterior que toma essas tradições antigas, as organiza da forma como entende ser melhor, atribui autorias a essas seções e acrescenta sua própria tradição. Então, esse seria o trabalho de Esdras em conformidade a essa mentalidade da teologia liberal, o que nós não concordamos. Então, Baruch Spinoza se equivoca nessa questão ao tentar colocar a Bíblia no mesmo patamar de qualquer livro, como se a Bíblia não fosse um livro sagrado, como se ela não fosse um livro revelado. Então, não estou aqui desacreditando toda a filosofia de Spinoza. Baruch Spinoza foi, de fato, um filósofo questionador e muito importante, mas nós temos que ponderar em relação à Sagrada Escritura, a autoridade que ela exige para si, e ser ela, sim, a revelação de Deus para toda a humanidade, tendo os 5 livros denominados Pentateuco, a autoria mosaica, conforme comprovado em evidências, as evidências que eu tenho colocado em tela aí, evidências externas e internas, evidências textuais, onde Moisés mesmo declara ser o autor desse conteúdo. Na página 10, veja só o que diz. Questionar a autoria de Moisés pode parecer inofensivo, afinal alguém pode perguntar: o que muda alguém dizer que não foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis? No entanto, ao questionarmos acerca da autoria desse livro, ainda que de forma involuntária, de certa forma estamos colocando algumas verdades fundamentais em questão, conforme podemos constatar nas palavras de Stanley Ellison. A negação da autoria mosaica traz inevitavelmente desgaste a outras doutrinas. É questionável a inspiração divina, pois os livros passam a ser considerados produtos de maquinações religiosas, em vez de palavras diretas de Moisés, o profeta de Deus. B. A exatidão histórica das narrativas da legislação também é desafiada, visto que uma aparente aura de embuste se difunde no conjunto. Como consequência, os acontecimentos passam a ser vistos como mitos inventados por devotos da religião, em vez de história autêntica. Tá? Então você tem
A questão da defesa da autoria mosaica não é só envolvendo Moisés, não é só uma questão em relação ao próprio Moisés. É uma questão em relação à autoridade do texto bíblico que faz a afirmação com evidências internas e externas de que Moisés é o seu autor e de que este texto é uma revelação divina. Então, derrubar estas questões, derrubar essas verdades, é você prejudicar toda a estrutura da Sagrada Escritura. Então, é por isso que nós, como teólogos ortodoxos, prezamos pela preservação desta verdade de que Moisés sim é o autor do Pentateuco e de que a Bíblia Sagrada sim tem autoridade, e a autoridade dela é superior a alegações posteriores, tá certo? A especulações de outras mentes que vieram posteriormente e que muitas delas foram refutadas por próprios meios científicos. Então você tem muitos questionamentos levantados contra a Sagrada Escritura, alegando que o seu conteúdo é muito mitológico, não era comprovado, e quando a ciência da arqueologia começa a desenvolver e desenterrar os artefatos importantes, declarando que sim, aqueles povos narrados na Sagrada Escritura existiram, e aqueles conflitos, aquelas guerras, aquelas movimentações ocorreram de fato, muito da crítica realizada contra a Sagrada Escritura caiu por terra. Então você tem essa situação onde muitas das vezes o que falta é uma melhor compreensão. Com relação à data, veja, página 11. Quando o assunto é data de composição de algum livro da Bíblia, há várias sugestões e opiniões, causando discussões, principalmente quando se trata de um livro tão antigo, como é o caso do livro de Gênesis. No entanto, vamos perseguir nosso objetivo de forma coerente, nos baseando na tradição e nos testemunhos de autoridade no assunto. Geralmente tem sido atribuída a data de 1443 a.C. para a composição de Gênesis, muito provavelmente no período da primeira parte da peregrinação de Israel pelo deserto, enquanto Moisés tentava instruir os filhos de Israel acerca de todas as verdades que precisavam saber sobre Deus. O livro de Gênesis compreende em torno de 2.369 anos de história, desde a criação do universo e do homem, encerrando com a morte de José, o último dos patriarcas de Israel. Então, duas informações muito importantes constam aqui. Então você tem essa data. O que é essa data? Não está escrito na Bíblia a data. Ela é obtida a partir de estudos históricos, tá? Então, a partir de alguns marcos históricos, principalmente quando você vê a época da construção do templo, que é algo que pode ser espelhado em outros eventos simultâneos da época. Você vê um texto no livro dos Juízes que também contribui para estabelecer um marco histórico, tá? É um diálogo de Gideão, se não me engano, com um rei amonita, em que ele estabelece ali que há 300 anos vivemos nessa terra. Então isso aí é um indício também em relação à construção do templo na época de Salomão, essa narrativa, e a época em que eles então peregrinaram para lá, na época em que eles se deslocaram do Egito e invadiram aquele lugar para conquistá-lo. Então você olha para esses marcos históricos e você consegue então chegar ao estabelecimento dessa data de 1443 a.C. para a produção textual, a produção do texto, tá? Mas do que o texto trata? Do começo de todas as coisas. Então acredita-se que em 1443, época em que Moisés começou a trabalhar em cima do texto que viria a se chamar Gênesis, ou na verdade viria a se chamar Bereshit, conforme a tradição hebraica, tá? A abrangência da história deste livro, que está sendo escrito a partir de 1443, a abrangência histórica dele é de mais de 2.000 anos, 2.369 anos pelo menos, tá? Recuando do patriarca José, da sua morte, até épocas difíceis de se estabelecer uma data, porque é a época da criação de todas as coisas. Então, obviamente, uma data aproximada apenas, não é uma data exata, tá?
Então você não tem a data exata da criação do mundo. Você tem apenas uma aproximação, contando regressivamente, desde a morte de José para trás, tá? Aquilo que acredita ser uma data razoável para a criação do mundo por Deus. Então Moisés recebe esse conteúdo de forma revelacional e recebe também tradições. Então Moisés, junto com a sua família, vivendo em Gósen, no Egito, criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e certamente receberam importantes tradições acerca dos patriarcas, e o Espírito Santo selecionou aquilo que seria inserido ou não dentro da Sagrada Escritura. Então, tirando essas tradições orais e chegando para eles, você tem, por exemplo, o livro de Jó. Acredita-se que Moisés tenha sido o autor do livro de Jó. É possível que tenha sido também uma tradição oral, chegada até Moisés e orientada pelo Espírito Santo para ser inserida no texto sagrado. E outra coisa, a revelação divina acerca da criação de todas as coisas. Moisés não estava lá. Moisés não viu com seus próprios olhos. Mas Deus trouxe a ele esse conteúdo por meio de revelação. Então você tem muito conteúdo de tradição. Tradição, por exemplo, genealógica. Você tem o costume dessas famílias de valorizar a sua genealogia. Valorizar o conhecimento acerca de quem são seus ancestrais. Então você tem conteúdo genealógico que pode chegar por tradição. E dentro desse conteúdo genealógico você tem narrativas que podem chegar por revelação. Tá? Então você tem a contribuição disso, mas acima de tudo isso a direção do Espírito Santo conduzindo Moisés quanto ao que seria registrado e ao que seria rejeitado. Tá certo? Aquilo que não seria relevante para o texto bíblico. Objetivo: o livro de Gênesis possui dois grandes objetivos, histórico e teológico. Ok. Histórico. Na intenção de resumirmos com eficácia este importante ponto, leiamos as palavras de Stanley Ellison, que serão suficientemente capazes para conhecermos e compreendermos qual é o objetivo histórico deste livro. O objetivo histórico de Gênesis é proporcionar uma narrativa autêntica da origem do homem, ser criado, por Deus, o ser criado por Deus, sua queda ignóbil no pecado, com as devidas consequências de corrupção e julgamento, e a introdução do reino de Deus e dos programas redentores na Terra. Então você tem um objetivo histórico que inclusive faz eco com muitas narrativas mitológicas espalhadas entre os povos. Tá? Então você tem principalmente o contexto de Noé, do dilúvio. Noé, sua família se salvam na arca, preservação de algumas vidas, tá? Esse conteúdo pode ser encontrado um espelho acerca dele dentro da epopeia de Gilgamesh, chamada epopeia de Gilgamesh, escrita numa pedra descoberta na Assíria, tá? Então foi descoberta uma pedra com escrita cuneiforme narrando a epopeia de Gilgamesh. Dentro de um trecho da epopeia você tem uma descrição acerca do que ele chama de Utnapishtim. Esse Utnapishtim seria um espelho de Noé. Alguns se assustam com essa informação, mas eu na verdade glorifico a Deus e acredito ser esse um grande testemunho de autenticidade. Porque o que eu posso dizer para você em relação a essa narrativa? Inclusive é uma narrativa mitológica. Utnapishtim torna-se imortal. Então os deuses, primeiro os deuses se iraram. Então você tem a questão de haverem deuses, Então há um politeísmo aí. Até um enoteísmo, Há um deus superior e um monte de deuses que disputam espaço, poder, influência, Então os deuses encontram-se irados e vão subverter a terra, tá certo? E a Utnapishtim é revelado, um dos deuses revela a ele esses planos. Ele realiza um grande sacrifício e aplaca a ira dos deuses. E em retribuição é dado a ele então essa estratégia. Ele constrói um barco, ele não é submerso então nas águas. Quando o dilúvio se encerra, é dado a ele a imortalidade, o prêmio da imortalidade. Então nisso você tem uma narrativa mitológica, totalmente mitológica, tá? Quando eu olho o espelho dela em Gênesis, eu vejo ali fato.
E é isso que é interessante quando você olha as narrativas bíblicas e os espelhos mitológicos entre os povos. Por exemplo, os povos diferentes têm narrativas mitológicas acerca da criação do homem e da mulher. Então você tem essas narrativas que descrevem que o homem veio do milho, ou que o homem veio por outros meios. E essas narrativas, que são espelhos para as narrativas factuais da Sagrada Escritura, refletem que os povos tinham conhecimento acerca de um fato que abalou, que marcou a história humana. E eles, com o passar do tempo, semelhante à atividade que é feita na escola, do telefone sem fio, onde uma informação vai passando e vai sendo acrescentada, até que chegue bastante modificada no final, você tem essa situação em que os homens tiveram contato com esses eventos, que foi catastrófico, que atingiu toda a humanidade, e eles, levando para a sua cultura em continuidade, vão acrescentando a ele elementos morais próprios, tá certo? Regras, lições de morais, tá certo? Próprias daquelas culturas, daqueles povos, vão remodelando a narrativa factual e criando com isso uma narrativa mitológica, tá? Mas houve um fato desencadeador de todas essas narrativas. Houve um fato que ocorreu e que marcou a história de todos eles. Por isso que eles são reproduzidos, são espelhados nessas mitologias, tá? Então é isso que eu acho interessante dessa situação. Na página 12 tem a questão teológica de Gênesis. Nos apoiaremos mais uma vez na capacidade e autoridade de Ellison na apresentação do objetivo teológico de Gênesis. O objetivo teológico deste livro é salientar a soberania de Deus sobre toda a criação e enfatizar a responsabilidade do homem para com o Deus soberano. A responsabilidade do homem para com o Deus soberano. Então você tem a soberania de Deus, tá? O poder criador, Deus criou todas as coisas, tá? A responsabilidade do homem perante esta criação. Deus cria todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher, planta um jardim nas bandas do Éden, coloca ambos para cuidar e zelar desse jardim. Deus interage com eles, posteriormente à situação da queda, a punição, o desencadeamento de toda uma maldição que atinge inclusive o cosmos como um todo, né? Uma vez que a coroa da criação estava caída, o cosmos também está caído. Então Paulo inclusive fala acerca disso, da natureza que geme, esperando a redenção de todas as coisas. Então você tem esta realidade que é bem presente em Gênesis e que é refletida até nos Evangelhos. Esboço do livro de Gênesis. Chegamos ao ponto alto da nossa jornada. Então ele vai descrever aqui um esboço acerca de Gênesis. Aqui é o tal do Baruch Spinoza, que eu havia falado, a alta crítica textual. Você tem o desenvolvimento da chamada alta crítica textual, que vai analisar os textos, mas de uma perspectiva muito equivocada, porque vai excluir o elemento sobrenatural. Excluindo o sobrenatural, você não compreenderá mais o texto, tá? Vamos lá, um esboço. Chegamos ao ponto mais alto da nossa jornada, página 13. Em direção ao conhecimento e compreensão do livro de Gênesis, pois iremos apresentar de forma com que este livro se encontre esboçado, o que no sentido de conhecer o que efetivamente ele nos traz como informações históricas e lições práticas. Informações históricas e lições práticas. Muito bem. Da criação à queda do homem. Da criação à queda do homem. Vamos lá. Primeiramente, dediquemo-nos à seção em que a Bíblia nos conta sobre como se deu a criação e a queda humana. Gênesis 1 e 1 até 3, 24. Criação do mundo. Gênesis 1 e 1 e 2 e 4. Tá? Entre Gênesis 1 e 1 e 2, verso 4. Encontramos o relato da criação em que a expressão Deus aparece 31 vezes. Afinal, ele é o autor e a causa primeira de todas as coisas. É importante destacar que não há uma preocupação na Bíblia em provar a criação como um ato divino. Pelo contrário, ela simplesmente registra o fato e por fé devemos crer. O primeiro versículo possui a palavra hebraica Bereshit, que dá nome ao livro. De acordo com a Bíblia, Deus criou o universo e tudo o que nele há em 7 períodos de tempo, chamados dias.
Evitando debates desnecessários, devemos focar na verdade de que, no princípio, Deus criou todas as coisas. Antes de encerrarmos essa primeira parte, vejamos uma breve apresentação da sequência dos fatos na criação. Dia 1, céus e a terra, luz, separação entre luz e trevas. Dia 2, firmamento e o meio das águas, separação entre águas e águas. Dia 3, terra seca, mares, relva, ervas, árvores frutíferas. Dia 4, luzeiros no firmamento dos céus. Dia 5, seres viventes das águas, aves e seres viventes que rastejam. Dia 6, animais domésticos, répteis e animais selvagens. Criação do homem. Dia 7, descanso. Gênesis 2, 1 e 2. Criação e queda do homem. Você tem então nessa primeira parte, muito óbvio, né? A apresentação da Sagrada Escritura quanto aos fatos verdadeiros, né? Aos fatos relacionados à criação de todas as coisas. E é bem interessante observarmos o comportamento. Veja que não há zero preocupação em fazer, vamos dizer, uma defesa da existência de Deus, ou uma defesa de ser verdade o fato de Deus ter criado todas as coisas. E isso porque o texto é muito tranquilo em relação a ser a revelação específica de Deus. Então ali você tem esta revelação do próprio Deus narrando para nós como as coisas aconteceram. A ordem que é colocada aqui, do dia 1º até o dia 7º, quando há o descanso, tá? E o fato de que Deus não somente existe, mas é o Criador de todas as coisas. Então isso está muito claro, isso não é justificado, porque é a verdade mais evidente que possa estar distribuída no coração humano, sendo negada apenas artificialmente, posteriormente, por certas filosofias que rejeitam a Deus. Mas é a verdade mais tranquila que existe dentro do ser humano. Deus criou todas as coisas. Veja, criação e queda do homem, criação do homem. De acordo com a Bíblia, o homem foi formado por Deus de forma perfeita e sem falta de absolutamente nada. No entanto, a palavra de Deus registra também a queda da raça humana, que pela desobediência do primeiro casal, a raça humana e a criação foram afetadas em suas consequências. Atentemos ao que a Bíblia nos conta sobre esses dois grandes acontecimentos. A criação humana não é fruto de um acidente. Então você tem, inclusive, aqui uma defesa, tá? Contra o teísmo evolucionista. O teísmo evolucionista é uma tentativa de reconciliação com o evolucionismo de Charles Darwin, tá? Evolução e seleção natural. Evolucionismo e seleção natural. Diz tudo veio de forma randômica, ou seja, não orientada, aleatória, tá? Tudo veio de forma aleatória. Os seres se desenvolveram todos de um único ser unicelular. Então você tem aí seres cruzando a barreira da espécie, o que nunca foi visto, nunca foi provado, tá? E você tem a situação da chamada seleção natural, onde os mais fortes sobreviverão e comunicarão sua genética, né, aos seus descendentes. Então você tem a eliminação daqueles que não estão adaptados ao meio, ou que são os mais fracos, né? Então, através dessas teorias, ele pretende justificar a possibilidade da existência de tudo sem um Criador. Então, essa é a consequência final, tá? Mesmo que haja alguns elementos que são interessantes e alguns pontos da teoria, a consequência final é: tudo existe por si mesmo. Tudo se organizou por si mesmo, sem uma mente inteligente condutora organizando todas as coisas. E esta consequência leva àquilo que na Sagrada Escritura nós lembramos, palavras do apóstolo Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A loucura é tão grande que muitos filósofos não admitem isso. Então você tem inclusive muitos filósofos que são deístas, tá? O que é um deísta? Ele crê que Deus existe e criou todas as coisas, mas que Deus não se relaciona com a sua criação. Que é como Deus ter dado corda a um relógio e deixar ele funcionando. Então muitos filósofos, eles optam por serem deístas, mas não endossarem esse tipo de tese, de que as coisas existiram por si mesmas. É como se da colisão de alguns objetos você tivesse
formas complexas, né? Então você explode uma bomba num depósito de lixo e sai um iPhone, porque as coisas existiram por si mesmas, né? A partir de uma colisão não orientada, né? Uma situação randômica, né? Conforme colocado. Então quando você olha para isso, você vê que Gênesis se posiciona contra isso. É a maior apologia contra isso. É o texto sagrado que nos diz: Deus existe e criou todas as coisas. Então você tem essa afirmação muito tranquila dentro de Gênesis. A criação do homem, né, conforme relatado, não foi um mero acidente, não foi fruto evolucionista, nem por meio de seleção natural, mas sim foi atendendo ao propósito divino de que existisse o homem e existisse toda essa criação que está em volta dele, que agora sofre e geme devido a essa deterioração pela entrada do mal no mundo, né? Pela entrada do pecado, tá? Então você tem essa situação. Não que não hajam microevoluções. Microevoluções são observáveis. Você tem seres de determinada espécie que se adaptam ao meio. Então você tem diferentes tipos de pássaros, diferentes tipos de cães, diferentes tipos de felinos, de equinos. Por quê? Eles se adaptam ao meio. Então todos são cavalos, mas uns são maiores, outros são menores, uns têm mais pelo, tem menos pelo, então você tem uma adaptação ao meio, tá? Então essas são chamadas microevoluções, não há nenhum problema em relação às microevoluções. Quanto ao corpo humano, Deus tomou o barro e fez dele um boneco, Gênesis 2:7, formado assim o corpo humano dotado, além de outra, uma complexa máquina, dotado dos seguintes sistemas, além de outros: muscular, locomotor, nervoso. Já em relação ao que a Bíblia diz sobre a imagem e semelhança, tá certo? Assunto que tem provocado grandes debates, podemos resumir dizendo: Deus fez o homem parecido com ele, com Deus, tendo refletido nele, homem, um pouco do que ele, Deus, é. Mas afinal, na prática, o que isso realmente quer dizer? O homem herdou de Deus a imortalidade, continua vivo após a morte, tá? Após a morte material, né? Continua sua vida no âmbito agora espiritual, após a matéria. Uma natureza racional, intelecto e vontade com suas funções. Então vejo que somente o ser humano detém essa capacidade, né? Essa racionalidade de pensar acerca de si mesmo, de refletir acerca de si mesmo, de acumular informação, de transmitir informação de forma teórica, tá? O que nenhuma outra espécie desenvolveu. Então você vê um grande abismo entre vamos colocar assim, entre o mais estúpido dos seres humanos e o mais habilidoso dos animais. Entre o mais estúpido dos seres humanos e o mais habilidoso dos animais há um abismo de distância, tá? Então, mesmo o mais estúpido dos seres humanos pode ter consciência de si mesmo, pode ter uma autoconsciência. Uma natureza moral, santidade e justiça. O autor de Eclesiastes nos diz que Deus criou o homem reto, ou seja, bom e dotado de relativa justiça. Então você tem essa questão da moralidade, que é um referencial, é um atributo comunicável de Deus que está presente no homem. Você olha para esse aspecto da moralidade e você vê a inteligência divina atuando dentro do ser humano. Espiritualidade, atributo que nos capacita a ter comunhão com Deus. Personalidade, individualização moral da pessoa humana, que a distingue das demais. Deus fez o homem único e pessoal, cada um com sua própria personalidade diante de Deus. Então você tem a individualização do ser humano, não só a personalidade, mas a pessoalidade, tá? Então ele é uma pessoa e ele é distinto de todos os demais. Mesmo que hajam bilhões de seres humanos, ele é singular. Então essa singularidade deste ser humano faz com que ele tenha um valor imensurável diante de Deus e um valor e uma superioridade em relação a todos os demais seres que agem por instinto, que podem, é como se fossem feitos em série, né? Você vê que eles se comportam todos daquela mesma maneira. Você não vê um determinado ser de uma complexidade muito mais inferior
mudar aquela cadeia de comportamento. Ele continua se comportando conforme seus ancestrais. De fato, até em algumas situações vindo à extinção por não perceber a necessidade da mudança de comportamento. Ele simplesmente age por instinto. Ele vai se comportando sempre daquela mesma maneira. Acerca da queda do homem, na página 16, a maior tragédia da história da criação se deu em um jardim perfeito, quando, usando a serpente, Satanás levou Eva, que levou Adão a desobedecer à ordem de Deus, afastando assim a raça humana de Deus. Esse ato aparentemente simples e isolado causou e ainda tem causado grandes estragos. Então você tem a queda da humanidade sendo tipificada por Paulo de uma forma muito interessante, dizendo que no primeiro Adão todos caíram. Então você tem a solidariedade em relação à natureza rílica, tá? O que eu quero dizer com natureza rílica? É natureza material, tá? Então a natureza material, como Davi mesmo descreve, em pecado me gerou minha mãe, ele herda essa natureza caída, pecaminosa, que não é da criação original. Deus criou tudo bom, inclusive o ser humano. Mas o ser humano fazendo mau uso da sua liberdade, e a liberdade só existe dentro de um contexto em que você possa aceitar ou negar, em que você possa dizer sim ou não, senão não é verdadeira liberdade. Então Deus deu verdadeira liberdade ao ser humano, e nessa livre escolha, ele infelizmente optou pela desobediência. Quando ele desobedeceu, vieram as consequências. E a consequência é pecado, e o pecado, conforme é dito por Paulo, o salário dele é a morte. Então você tem como consequência do pecado a morte e o afastamento. Primeiro uma morte espiritual, que é um desligamento da comunhão com Deus. Depois virá uma morte física, tá certo? E ainda posteriormente a chamada segunda morte, que é o lançamento no lago do fogo, no lago de inferno, quando o homem estará para sempre separado de Deus e vivendo em tormenta. Então você tem essa situação que é consequência da queda do homem no pecado, a queda da humanidade no pecado. Mundo pré-diluviano, página 17. Somente mudar um pouco o quadro aqui. Deixa eu selecionar aqui um outro quadro, só para exemplificar, tá? Deixa eu ver aqui. Somente para exemplificar o que estamos falando, né, acerca do texto bíblico. O período que tem sido chamado de pré-diluviano, que de acordo com o termo sugere a um tempo que antecede o grande acontecimento do dilúvio, é marcado principalmente pela história de Caim e Abel, das primeiras civilizações, o que passaremos a estudar. Então você tem Caim e Abel, os descendentes diretos de Adão e Eva. E aí não quero que você tenha confusão em relação a isso. Você tem um texto em Gênesis que deixa muito claro que há duas situações. Uma, esses personagens sobre quem a Bíblia está lançando um destaque, Caim e Abel, tá? A Bíblia está olhando para eles com destaque, mas eles não eram os únicos habitantes da terra. Você busca a genealogia de Adão, você vê, é dito que gerou filhos e filhas, tá? Com isso cai por terra aquela pergunta inicial que é feita, uma pergunta bastante polêmica, quando Caim matou Abel e foi para a terra de Nod, tá? Terra da confusão, terra de vaguear, tá? Ele vai para esse lugar, vaguear por ali, ele encontrará alguém com quem se casará e fundará uma nova sociedade. Criará uma cidade, dará o nome de Enoque e criará uma sociedade a partir dali que infelizmente se degradará, tá certo? Se tornará uma sociedade violenta, uma sociedade afastada de Deus, tá? Com quem ele se casou? E aí a resposta está lá em Gênesis, na genealogia de Adão. Ele teve filhos e filhas. Então o que não é feito é uma descrição em relação à vida particular destes e destas, mas eles existiram simultaneamente à existência de Caim e de Abel. O que a Bíblia fez, deu um destaque sobre a narrativa de Caim e Abel, porque ali há um conteúdo referencial para todos os demais. Inclusive, eis aí como funciona a Bíblia. A Bíblia dá destaque a algumas pessoas que a história geral ignoraria. E a Bíblia ignora
pessoas que a história geral valoriza. Por exemplo, a situação de Onre, que a Bíblia dá pouquíssimo espaço para ele, sendo que historicamente ele era extremamente relevante. Mas a Bíblia dá destaque a uma viúva de Sarepta, que recebe Elias, o profeta, e vê ali o milagre acontecendo na casa dela. Então você vê que o objetivo bíblico é salvífico, e não fazer registros históricos apenas. Nem histórico, nem geográfico, nem biográfico. É salvífico. Por isso que ela vai dar alguns destaques que certos historiadores ou teólogos talvez nem dariam. Então Caim e Abel existem nesse contexto. E você tem a situação da oferta, né? E é interessante observar, inclusive esses dias eu vi alguém comentando, não se deixar levar pela questão numérica em relação à oferta. Caim pegou o que não presta, ou pegou menos, tá? A questão não é qualitativa. Aí ele fez uma análise exegética, viu que os termos empregados ali não falavam acerca de uma baixa qualidade do produto que Caim estava apresentando, tá? Talvez fosse de uma alta qualidade, talvez fosse até de maior quantidade do que Abel estava apresentando. Mas é só você observar o texto que você vai ver a ênfase. Deus atentou, veja, atentou Deus para Abel e sua oferta, mas não para Caim e sua oferta. Então, o que é destaque para nós aqui? Não basta a oferta, o ofertante é relevante para Deus. Se o ofertante não está adequadamente colocado diante de Deus, oferecendo aquilo com amor, oferecendo aquilo de coração aberto, priorizando Deus na sua oferta, a sua oferta não será recebida. Deus não é obrigado a receber. Por quê? Deus terá rejeitado o ofertante. Então a questão é, Deus recebe Abel, primeiro o ofertante. Posteriormente a Abel ser recebido como ofertante, ele recebe a oferta de Abel. Caim é rejeitado. Quando Caim é rejeitado, devido a situações que estão internas a ele, a sua oferta não será aceita. E Deus ainda dialoga especificamente com Caim, dizendo que o mal está à porta, que ele pode resisti-lo, que ele não precisa enveredar por esse caminho de destruição, mas ele infelizmente é obstinado, ele trata Deus de uma forma leviana, ele é marcado por Deus como um ato de misericórdia. É interessante também porque alguns chegaram a fazer especulações ridículas em relação à marca de Caim, tá? A marca de Caim é um ato de misericórdia de Deus. Caim disse: quem me encontrar me matará, devido ao meu histórico, o fraticida, o primeiro assassino da história. Quem me encontrar me matará e vingará o sangue. E Deus coloca uma marca sobre Caim, para que ninguém toque nele, ou se tocar será duramente punido, tá? A marca de Caim é um ato de misericórdia divina, tá certo? As primeiras civilizações, a Bíblia passa um histórico como que uma genealogia das nações. Na página 17, né, você tem essa genealogia das nações. Deixa eu ler aqui só o último parágrafo. Num período de 1656 anos, este relato da genealogia de Sete nos apresenta fatos como: primeiro, quantidade de anos que viveu Adão, 930. Os 5 patriarcas que precederam o dilúvio, 7 Enos, Cainã, Maalalel e Jared, tá? O incrível relato de Enoque, que andou com Deus e não apareceu mais, portanto Deus o tomou para si, né? Gênesis 5:24. Matusalém, o homem que mais viveu, 996 anos, quase um milênio, tá? E quinto, Lameque, que profetizou acerca do seu filho Noé. Terá descanso para eles, né? Então você tem essas narrativas importantíssimas, interessantíssimas acerca desse primeiro período, o que um dispensacionalista chama de período da consciência humana, se não me engano, né? Dispensação da consciência humana. O dilúvio e a Torre de Babel. Você tem 2 grandes eventos. O dilúvio, inclusive, é uma narrativa que está presente em diversos povos, mostrando que foi um fato universal e que marcou a história da humanidade. Foi de fato um dilúvio universal. Águas vinham de cima, águas vinham de baixo. Os grandes reservatórios de água foram
trazidos para a superfície terrestre. Então você tem, por exemplo, só aqui no Brasil, grandes reservatórios do Prata, reservatórios da Amazônia, tá? Que são reservatórios subterrâneos. Você tem água subterrânea e é maior do que a água que está na superfície. É muito mais volumoso do que a água que está na superfície. Você tem água subterrânea. E aí você tem a narrativa bíblica dizendo que vinham águas de cima e de baixo. Então com isso você tem a dimensão do dilúvio e a presença do dilúvio como narrativa espelho dentro das mitologias dos povos. Tá? De fato, um evento que será espelhado, o evento do dilúvio, do juízo de Deus pela água, será espelhado pelo juízo final, o juízo de Deus no trono branco. Então Deus subverteu a humanidade por meio do dilúvio e Deus julgará toda essa humanidade no trono branco, né? Encontrará diante de todos, né, o seu juízo, e aquele que não se encontrar com o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Tá? A Torre de Babel, o que é interessante observarmos na Torre de Babel é esse reajuntamento dos povos. Então você tem a situação do dilúvio universal, de Noé e a sua família, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tá? Que juntamente com as suas noras, juntamente com as suas esposas, né, noras e Noé, repovoarão a terra, tá? Então esse repovoamento da terra vai produzindo aí as gerações posteriores ao dilúvio, né? Vai se avolumando o número de pessoas, indivíduos, e infelizmente de alguma maneira a tradição preservada por Noé, comunicada aos seus filhos, os primeiros patriarcas desses novos povos, de certa maneira vai se perdendo ao longo da história. Tanto que surgem pessoas irreverentes para com Deus, Nimrod, um poderoso caçador em oposição a Deus, que vai alimentar na cabeça dos povos uma ideia de tirania universal. Então você tem essa primeira manifestação de uma tirania universal. Um globalismo de fato, tá? Os povos falavam a mesma língua, o que era uma grande facilidade para eles naquele contexto. E eles vão se ajuntar à ordem de Nimrod. Nimrod será o primeiro tirano que se colocará aí como esse governante universal, tá? E ele encabeçará uma iniciativa da construção de uma torre. Aí o texto diz que chega até o céu. E aí eu não quero que nós sejamos infantis com relação ao entendimento, né, do que está sendo colocado ali. Não é tanto furar o céu atmosférico e chegar até o trono de Deus, mas sim o fato que é descrito também na narrativa que diz: para que o nosso nome não seja apagado de sobre a terra. E quando a gente olha para essa preocupação, nós vemos o seguinte: Deus firmou um pacto com Noé, inclusive colocou seu arco nas nuvens, né? Dizendo: sempre que chover, posteriormente virá esse arco, sinal da aliança que faço contigo, que não subverterei mais a humanidade por meio da água. Destruirá posteriormente por meio do fogo, conforme Pedro mesmo relata, mas não destruirá mais por meio da água, das águas do dilúvio, né? Então você tem esse pacto feito entre Deus e Noé, que é passado de geração em geração. Olha, Deus fez um pacto conosco. Nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que viver em conformidade àquilo que Deus nos orienta com relação à nossa consciência, o período da consciência humana. O Espírito debatia, o Espírito interagia com o homem. Deus posteriormente dirá: não contenderá mais o meu Espírito com o homem, porque ele também é carne. Situação na qual eles de fato passam por uma grande degradação, né? Então você tem essa situação desses povos que estão se afastando dessa tradição, dessa comunicação, do pacto da aliança divina, e começam a pensar em meios próprios para manter o seu nome, para não ter o seu nome apagado. Apagado de que maneira? Ah, mas e se Deus não cumprir o seu pacto e trouxer um novo dilúvio? E todos forem mortos? Então a brilhante ideia que eles têm: façamos uma torre, tá? E aí, fazendo essa torre, a liderança sobreviverá e repovoará a terra e anulará a sentença divina.
Então, o grande objetivo desse zigurate, né, dessa torre, era se opor a Deus. De fato, descartar a lei de Deus. Era ignorar a Deus, era vencer a Deus. E aí Deus, de fato, vê que essa união seria extremamente perigosa para todos eles, então Deus confunde as línguas. Então veja que a Sagrada Escritura diz que a diversidade das línguas é um ato da graça, da misericórdia divina, que traz essa confusão das línguas para que os povos então se separassem, fossem para as suas regiões e dessem continuidade à repovoação da terra e às suas tradições particulares. Então os povos são separados ali e saem de debaixo da tirania de Nimrod. Então você tem essa narrativa acerca da Torre de Babel, tá? Já estamos aí em 1 hora de gravação, então eu vou finalizar nossa aula aqui. Posteriormente vou trazer mais informações, agora dentro do chamado período dos patriarcas, tá? Então posteriormente nós vamos falar mais agora acerca do período dos patriarcas. Agradeço por você ter permanecido aqui comigo, acompanhando essa aula. Que Deus possa continuar abençoando poderosamente sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você continue crescendo na graça e no conhecimento. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos continuar crescendo para a glória de Deus. Já estamos em 3.109 inscritos. 3.109 inscritos. E vamos adiante para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. A paz do Senhor. O vídeo foi. Ah, foi mal, falei. Eu tava comendo vídeo, desculpa.